Convoco o seu secretário, vereador Zé Luiz Nunes, para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Marcelo Garcia, vereador Juvenil Silvério, vereador Milton Vieira Filho, vereador Walter Hayashi, vereador Zé Luiz, vereador Robertinho da Padaria, vereador Lino Bispo, vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcão da Academia, vereador Roberto Chagas, vereador Roberto do Eleven, vereador Fabião Zagueiro e vereador Rafael Pascucci. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 70ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 13ª legislatura. Da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Questão de ordem, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde. Apenas para saudar o público que está aqui nas nossas galerias hoje. Sejam todos bem-vindos. Também saudar, senhor presidente, os novos servidores da Câmara Municipal que estão aqui, mais à minha esquerda. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis, que vocês tenham um trabalho aí frutuoso dentro do Legislativo. Legislativo é uma escola de conhecimento para diversas áreas. E eu queria saudar também, senhor presidente, que eu tive a grata surpresa de receber hoje o Gustavo. Não tive muito tempo ainda de conversar com o Gustavo, mas nós teremos muito tempo. E parabéns para esse governo, para essa mesa diretora que vem fazendo as implementações necessárias para reforçar o Legislativo com servidores públicos. Parabéns e sejam bem-vindos. Questão de ordem, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para dona Terezinha Margarida Isopo Petit, mãe do nosso vereador Petit. No meu Pinga Fogo hoje vou fazer uma homenagem para ela, uma homenagem também para a família do Wellington, do Souza, do Fernando, que está lá em cima, que eu já pedi 1 minuto de silêncio semana passada. E hoje no meu Pinga Fogo eu vou dedicar uma homenagem para a dona Terezinha Margarida Isopo Petit, queria pedir 1 minuto de silêncio, e para a família do Wellington, que está toda lá em cima, que a gente vai fazer uma homenagem para ele hoje também. Tá bom? Obrigado, presidente. Também quero dar as boas-vindas aos novos servidores desta casa, o Felipe André Colosio, Leonardo Paliteiro Nogueira, Walter Augusto Ribeiro Júnior, Evelyn Endo Rodrigues Redigere. Tem um monte de nome difícil aqui, hein, gente? Vocês me perdoem. Primeira vez, daqui um dia nós vamos acostumando com o nome de vocês. Mário José Neri Nepomuceno. A Luana Nascimento de Souza Lima. Josimar Popim de Oliveira. Sabrina Jurce. Bruna Vitor Barbosa Milane. O Sibélios Tomás Castilho, Eric Silva Pascoal, Flávio dos Santos Nascimentos, Nayara Margalhães Cardoso, Suzana Bezerra da Silva, Lenice Ellen Pereira de Medeiros, Guilherme Orac, William Eustáquio dos Santos, Gustavo de Castro Reis. O Gustavo de Castro Reis aqui também assina o Castro, viu, Gustavo? Quem que é o Gustavo aí? Sabe, seja bem-vindo a todos vocês. Quem que é? Aí, Gustavo, o vereador está reclamando aqui que o seu nome está aqui, mas o dele não está. Porque puseram o nome de todos os vereadores, que é o gabinete que vocês vão trabalhar. Então, sejam bem-vindos todos vocês.
Também quero cumprimentar aqui o Renato Zeca, da Rádio Metropolitana, a Cristiane Cunha. Sejam bem-vindos a essa Casa do Povo. Suspenderemos a sessão por algum instante para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão. Também quero pedir um minuto de silêncio aqui para Terezinha Margarida Isopo Petiti, que veio a falecer, mãe do nosso amigo, vereador Petiti. Estive hoje lá no velório e não há nada que a gente fala só nesse momento que conforte o coração da pessoa. Então peço que Deus conforte o coração dos familiares. Conforme acordo de liderança, passaremos agora ao momento do pinga-fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no momento do pinga-fogo, o vereador Lino Bispo. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui nas galerias, que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu venho a essa tribuna na tarde de hoje e trazer dois assuntos aqui. Um primeiro deles, eu quero falar sobre a nossa visita lá no Ministério Público. Na sexta-feira última, às 15 horas, nós tivemos lá, eu e mais 10 vereadores. Tivemos em 11 vereadores lá, cobrando do Ministério Público que realmente deu uma resposta ao povo da nossa cidade. O Ministério Público, ele é para defender as pessoas, portanto já chama Ministério Público. E a gente tivemos lá, fomos recebidos pelo o promotor, mas confesso para vocês, eu percebi que o Ministério Público está assim um tanto passivo nessa questão do problema da falta de água na nossa cidade. E nós não podemos ficar passivos a isso. Quero aqui destacar, inclusive, os vereadores estiveram lá: Roberto Chagas, Juliana Fraga, José Luiz, Dulce Rita, Marcelo Garcia, Walter Hayashi, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Fabião Zagueiro. Tivemos em 11 lá. Dulce Rita já falei. Então, foi a maioria da Câmara dizer ao Ministério Público que precisa tomar uma medida, precisa tomar providência. O povo da nossa cidade não pode continuar sofrendo essa falta de comprometimento da Sabesp com a nossa população. Inclusive, senhores vereadores, o Ministério Público jogou para a Câmara, para a gente então pegar o contrato, estudar esse contrato, o vereador Zé Luiz. E de fato nós temos que fazer isso mesmo aqui. Quero convidar os senhores vereadores para que a gente pegue o contrato que nós temos com a Sabesp, que a Prefeitura assinou com a Sabesp, porque lá tem algumas cláusulas que a Sabesp não está cumprindo. E um contrato que não é cumprido, ele pode ser, sim, cancelado. Ele pode ser suspendido. Então eu quero dizer aos senhores vereadores, quero aqui, senhor presidente, inclusive dizer que nós vamos formar uma comissão de vereadores nessa casa para a gente debruçar nesse contrato e ver as falhas que ele tem, que a Sabesp está cometendo, e ou ela toma providência imediata de resolver os problemas, ou então nós vamos pedir o cancelamento do contrato com a Sabesp. Aí a Prefeitura traz uma empresa privada e resolve o problema da falta de água em nosso município. Ou seja, nós queremos uma ação
concreta. Chega de falar, queimou o booster, chega de falar que acabou a energia, chega de falar que a tubulação estourou, excesso de calor. O que acontece, senhores vereadores? O que aconteceu com a Sabesp? A nossa cidade cresceu muito e a Sabesp manteve o que ela tinha. Isso coisa de 30 anos atrás. Eu pergunto aos senhores, ela expandiu o reservatório de tratamento? Não. Ela expandiu os reservatórios lá nos bairros para atender a população? Não. Olha quanto cresceu a nossa cidade, tanto horizontal como vertical. Está aí o problema. É a mesma coisa assim. Você tem na sua casa 5 pessoas. Você tem lá uma caixa de 500 litros. De repente começa a morar na sua casa 10 pessoas. É lógico que aquela reserva que tinha de 500 litros não vai dar. E a Sabesp, então, não se incomodou com isso. Está aí o problema. E ela tem mais 15 anos de contrato conosco. O que ela fez? Ela já tinha 30 anos, não é, vereador Walter? Já era um contrato de 30 anos atrás, não é isso, Walter? Depois foi renovado o contrato para mais 30 anos, passaram-se 15. E ela não investiu em reservação, ela não investiu em tratamento, ela não investiu em tubulação nova. E aí a gente tem esse grave problema, tá? Mas quero aqui cumprimentar e agradecer os vereadores que atenderam o nosso apelo aqui. Não citei o Júnior da farmácia, né? Esteve lá também conosco. Agradecer os senhores pela a companhia que fizeram conosco. Bom, agora eu quero falar de um outro assunto, ao qual nós temos várias pessoas aqui na galeria, que é a eleição do Conselho Tutelar. Nós tivemos um pleito como nunca aconteceu na nossa cidade. Quase 30 mil pessoas foram na eleição do Conselho fazer a sua votação, declarar o seu voto. E boa parte delas estão aqui. Quase 30 mil pessoas numa eleição espontânea. Num dia chuvoso, um domingo de chuva em toda a nossa cidade. Nós tivemos ali uma resposta da nossa população à democracia e querendo dar uma direção do que nós queremos. Que tipo de conselheiro, qual a defesa que ele tem que ter, qual é o princípio que ele tem que ter para ser um conselheiro na nossa cidade. Está de parabéns a nossa cidade. Agora, nós temos a candidata mais votada no Brasil, com 7 mil, se não me falha a memória, 7.004 votos, é isso? 7.004 votos. Uma votação nunca existente na nossa cidade e também no nosso Brasil. E agora, para surpresa nossa, foi o conselho, a equipe que faz o julgamento, recebeu uma denúncia e deliberou o cancelamento, pelo indeferimento da candidatura da Rosana. Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Pelo que a gente sabe, a razão, o motivo foi o seguinte: um suposto pastor parece que citou o nome da Rosana em um evento. Eu pergunto aos senhores, a eleição, ela foi liberada nas redes sociais, e o candidato, ele não tem nenhum controle sobre as pessoas. E com relação a esta ação, ela imediatamente espalhou, divulgou nas suas redes sociais: olha, não pode falar o nome do candidato em público. A Rosana também foi citada na rede social do deputado Dr. Elton. Ela também teve uma ação contra isso, imediatamente ela disse: não pode. Então, senhores vereadores, a suspensão da candidatura dela é algo que não tem sustentação. Gostaria aqui, então, de propor que a gente possa ouvir esta comissão que fez esse julgamento, porque, segundo a informação que eu tenho, foram 12 pessoas, 7 foi contra e 5 a favor a Rosana.
gostaria eu de propor que a gente pudesse ouvir os conselheiros que votaram, para que eles possam, então, explicar para a Câmara por que foi indeferida, por que houve o cancelamento da candidatura da Rosana. É inadmissível. Eu quero aqui dizer que sou muito solidário, porque ela fez um trabalho magnífico, ela fez um trabalho corretíssimo. Ela foi uma pessoa, conversei com ela por 2 ou 3 vezes. Ela foi uma pessoa que trabalhou realmente na íntegra. Por que ela teve essa votação? Justamente por causa da pessoa que ela é, da qualidade de pessoa que ela é. Não porque ela foi privilegiada, de forma nenhuma. Ela é uma pessoa muito conhecida sim, muito capaz, e por isso, nas urnas, ela recebeu essa votação. Então, eu quero aqui dizer a você, Rosana, conta com a solidariedade deste vereador. Eu quero saber sim, estou propondo aqui na Câmara, que a gente possa ouvir o Conselho que deliberou contra a candidatura dela antes da posse dos conselheiros. Eu quero aqui então dizer aos senhores, eu quero de fato entender o que aconteceu, porque não é possível, não podemos cometer tal injustiça, não podemos aceitar passivamente isso. E quero aqui cumprimentar as 7.004 pessoas que confiaram na Rosana e que não podem, por uma ação, de repente, não sabemos qual foi o teor de tudo isso, ver esses votos jogados no lixo. Isso não pode acontecer. Então quero aqui dizer que precisamos respeitar essas pessoas que saíram de suas casas voluntariamente para ir votar na eleição do Conselho, naquele domingo chuvoso, como eu disse. Então, portanto, quero aqui dizer aos senhores vereadores que esta casa precisa se manifestar com relação a isso, para que a gente possa apurar, de fato, aquilo que aconteceu na realidade. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito para falar do movimento de Pinga Fogo, o vereador Dr. José Cláudio. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos, vereador. Presidente, hoje eu tirei o meu tempo de Pinga Fogo para homenagear 2 pessoas. Depois nós vamos falar um pouquinho do ocorrido aí, nessa questão que o Lino falou, mas pode colocar a primeira imagem? Bom, hoje nós tivemos, junto com alguns vereadores, Rogério da Cacém, o Robertinho estava lá também, no velório da mãe do vereador Petiti, a dona Terezinha Margarida Isopo Petiti, mãe do vereador Petiti. Uma pessoa, o Petiti, um grande amigo, um vereador que sempre me inspirou a participar das eleições, a ser vereador, porque é uma pessoa correta, é um vereador que tem um trabalho, principalmente na área do autismo, excelente, e a gente faz essa homenagem para a mãe dele. O pai dele faleceu em 2003 e me falou 20 anos agora depois faleceu a mãe dele. Então que Deus tenha a dona Terezinha, que ilumine aí o Petiti. Seu irmão também estava lá hoje no velório. Muita paz aí para toda a família e para o Petiti. Que Deus guarde a mãe dele no céu junto com a minha, com Deus, e que tenha muita paz para ela e para toda a família. Próximo. Bom, a próxima pessoa que a gente vai estar homenageando hoje é uma pessoa que faz muita parte da minha vida, porque se eu estou nesse plenário hoje falando aqui como vereador, foi porque essa pessoa, o Wellington, a irmã dele, a Maísa, o Fernando, o cunhado dele, trabalharam muito comigo de 2010 a 2020 para que eu conseguisse chegar aqui hoje. Se hoje eu sou vereador e faço o meu trabalho, eu devo muito a essa família. O Wellington foi meu paciente, filho da dona Maria Mercedes, que foi minha paciente por muito tempo, por mais de 15 anos. Uma pessoa muito querida, junto com a Maísa, minha amiga, minha paciente. Também irmão
do Niraldo e da Rosângela. Então a gente perdeu ele tem cerca de uma semana. Nós pedimos um minuto de silêncio. Todos os vereadores aqui participaram. Hoje nós fizemos uma moção, uma manifestação de pesar, que é o processo 16.444/23. Todos os vereadores vão votar, com certeza, unânime, para a gente poder homenagear esse cidadão joseense que faleceu. Tem as fotos dele com a dona Maria Mercedes, dele com as irmãs, a Marisa, a Rosângela, ali com o irmão Niraldo. Então, Maísa, Fernando, Rosângela, todos vocês, minha homenagem ao Wellington, que Deus o tenha, que Deus o receba lá em cima, uma pessoa do coração bom, uma pessoa do bem e que deixa muita saudade na gente. A Maísa, ela é uma servidora pública, esse ano ela se aposentou, mas trabalhou a vida inteira dedicada à educação, lá na Vila Industrial, uma pessoa que luta muito por São José dos Campos. Então a gente faz essa homenagem também para a Maísa, Fernando, meu assessor, meu amigo, e que Deus abençoe vocês. Desejo tudo de bom para vocês e que Deus toque o coração de toda a família. Bom, próximo assunto. Amanhã nós vamos estar fazendo uma entrega junto com a DUS, que é uma indicação da DUS, é um projeto da DUS, do maestro Bartolomeu. Eu sou coautor junto com a DUS. Então está todo mundo convidado, quem puder participar amanhã do título de cidadão joseense, que a DUS fez, me convidou para ser coautor, do maestro Bartolomeu, uma pessoa muito boa, que nós temos o prazer de amanhã participar com a DUS. Próximo. Bom, o Lino já falou muito bem do acontecido aí na eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente, né? Da Rosana Rabelo, uma pessoa que teve 7.000 votos de uma maneira honesta, trabalhando, fazendo a sua campanha como todos nós fazemos, e ela não tem culpa se um pastor pediu voto para ela ou se o nosso colega, nosso amigo, estimado Dr. Elton, fez uma postagem, depois logo ele retirou. Ela não tem culpa disso. O que mais estranha aqui em São José dos Campos, sempre tentam passar a culpa e tirar a culpa das costas de quem merece. Esse CMDCA aí, ele é composto por 14 membros, 7 do governo e 7 da sociedade civil. Então, se ela teve uma votação contrária, alguém votou e alguém ordenou que votasse contra. Até tem alguns cartazes aí, STF joseense, sob chuva votamos, democracia do colarinho vermelho, 7.000 pessoas caladas, CMDCA, por favor, cobre o prefeito. Aí eu quero ver se ele vai dar explicação, que eu não acredito, não assume nada que faz. Mas é muito triste isso. Eu que participo de eleição há mais de 10 anos, perdi 2 eleições para vereador, uma eu fiquei de suplente, a outra eu me elegi. O trabalho que a gente tem de ir na rua conquistar o voto, essa moça trabalhou, deixou família, foi para a rua pedir voto de uma maneira democrática, de uma maneira honesta, teve 7.004 votos, coisas que eu nunca consegui ter. O meu máximo de voto foi 3.700. Então, parabéns ao trabalho dela, uma pessoa honesta, que conseguiu de uma maneira correta. Aí, esse tal desse CMDCA, ligado, acho que à Secretaria de Apoio ao Cidadão aí, faz essa vergonha de impugnar a candidatura dela. E o Lino falou muito bem, que eles venham aqui na Câmara se responder para a gente, se explicar para a gente. É o que a gente cobra. Eu não a conheço muito bem, conheci aqui na Câmara, mas a gente dá os parabéns pela conquista dela e conte com o meu apoio como vereador para que isso daí seja revertido, porque ela conseguiu o voto na raça, na rua, na honestidade, não foi de maneira errada não. Então ela vai ter que continuar com a votação dela, nós estamos do lado dela e apoiamos ela. E falando em democracia, a Argentina teve as suas eleições, no Brasil nós tivemos a eleição que elegeu a esquerda, o presidente Lula, nós respeitamos,
a democracia tem que ser respeitada. O Javier Milei foi eleito, aí muita gente que pede democracia de um lado, de repente ganha a direita no que é democracia. Eu, como não sou nem direita nem esquerda, eu acho que tem que ser respeitado a vitória dessa pessoa na Argentina. Deus abençoe que ele faça um bom trabalho na Argentina. É um centro democrático, mas mais para o lado da direita, né? E que Deus abençoe que ele corrija os problemas da Argentina, que a Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil e o quarto maior de São José dos Campos. Então, se esse homem brigar com o Brasil, São José dos Campos vai perder muita venda, né? E para fechar o nosso assunto, como eu falo que em São José dos Campos tem pessoas que não assumem o que faz, essa história da Sabesp, da falta de água, é uma vergonha. Hoje a galeria está cheia, e é bom saber isso, até a Patrícia que vai lutar aí pelos direitos das pessoas, não tem muito a ver com água, mas tem muito a ver com humanidade. É uma vergonha a gestão pública recorrer ao PROCON para ir cobrar a Sabesp, sendo que quem é gestor do contrato com a Sabesp é a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, e que essa casa teve uma SEI que mostrou todos os problemas da Sabesp e que envolve a Prefeitura por uma má gestão, por não aplicar a multa adequada, multa que era de 10 milhões, virou 58 mil. Eu quero ver se vocês que estão na galeria ou algum de nós vai dever R$1.000 aí numa loja, se vira R$50. Então, nós fizemos um relatório, encaminhamos ao Ministério Público e, não aconteceu nada. E aí a Prefeitura vem com essa conversa furada de mandar o PROCON cobrar a Sabesp. Eles tinham que ter coragem de falar que nunca fizeram nada para resolver o problema da água em São José dos Campos, que nós denunciamos nessa casa, eu, o Lino, a Juliana, o Marcão e o Milton Vieira, no ano passado, na nossa SEI, encaminhamos ao Ministério Público e nenhuma resposta teve. E o seu prefeito não deu nenhuma manifestação sobre a nossa SEI, nada. Agora vem essa questão da falta de água e ele vai cobrar o PROCON, a qual está ligado também a Prefeitura, e a Sabesp, a qual quem faz a gestão do contrato é a Prefeitura de São José dos Campos. Vergonhosa a situação, como é vergonhosa a situação desse CMDCA e da Patrícia. Deus te abençoe, Patrícia. Deus abençoe Maísa, toda a sua família. Fiquem com Deus. Muito obrigado, presidente. Próximo vereadora inscrita para falar no Pinga Fogo, a vereadora Amélia Naomi. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, vou passar meus 5 minutos da liderança para a vereadora Amélia. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos, vereador. Boa tarde a todos que estão aqui no plenário, ao doutor Elton, deputado estadual que eu vi chegando, a todos os vereadores e vereadoras. Quero começar aqui pelo vídeo Igualdade, Solidariedade e Respeito. Ontem foi o Dia da Consciência Negra. Por favor, o vídeo. Somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. O que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica. É com muito orgulho, senso de responsabilidade, que celebramos este 1º de Novembro Negro, em que o Brasil tem o Ministério da Igualdade Racial, como uma ferramenta para garantir a continuidade histórica das políticas públicas para que sejam cada vez melhores e cheguem em quem mais precisa. Eu queria que a Benedita da Silva falasse em homenagem ao dia 20, em lugar do presidente da República. Benedita, a palavra é sua. E eu não teria um outro discurso a fazer, senão dizer meu reconhecimento. Muito obrigado.
E hoje, para mim, titulando os quilombos, nós sabemos o que ele representa para nós. Um Brasil que promove a igualdade racial é um país mais desenvolvido, mais justo e democrático para todas as pessoas. E o amor será eterno novamente. Quero aqui falar uma frase da Angela Davis, que é o que representa bastante a sociedade que ainda não assumiu que é racista. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Infelizmente, todos os dias, todas as horas, nós temos caso de racismo no Brasil, no mundo e aqui, inclusive em São José dos Campos. Quero, antes de entrar na campanha dos 16 dias, que iniciou agora, registrar que nós tivemos uma reunião, uma manifestação na frente da Sabesp, os moradores do Pinheirinho dos Palmares, a Zélia, moradora da região norte, e moradores da Vila Guarani. Fomos recebidos pela direção, que acabou tomando algumas providências imediatas. Enquanto a gente estava na reunião, eles mandaram o caminhão-pipa para a creche do Pinheirinho do Cirrita, estava sem água. Então, enquanto a reunião começava, eles anunciaram, não, nós vamos... Não, mandaram a creche. Mas é um desrespeito total. Hoje, nós sabemos que tem vários bairros que continuam sem água. Ontem, a região norte ficou sem água. E será remarcada uma outra reunião para mostrar os projetos e as propostas da Sabesp para resolver o problema da falta d'água. Mas hoje inicia a campanha dos 21 dias de ativismo, e é uma campanha internacional pelo fim da violência contra as mulheres. É bastante importante, várias administrações públicas, vários setores da sociedade estão implementando essa campanha. A campanha dos 21 dias pelo fim da violência contra as mulheres teve início nessa segunda-feira e é uma abertura global, coincide com o Dia da Consciência Negra, como uma forma de chamar a atenção para o fato de que as mulheres negras estarem entre as principais vítimas de violências, expostas ao machismo e ao racismo. A campanha realizada anualmente visa conscientizar a sociedade sobre as agressões sofridas pelas mulheres, dentro de casa, no ambiente de trabalho, na justiça, em locais coletivos, bem como propor medidas de prevenção e combate à violência. A campanha vai até o dia 10 de novembro, Dia dos Direitos Humanos. Una-se pelo fim da violência contra as mulheres, contra as mulheres e meninas. Não tem desculpa. A ONU promove essa campanha, Una-se pelo fim da violência contra as mulheres e as meninas. No Brasil, o principal objetivo da campanha este ano é mobilizar, ter parceria para investir em prevenção, para erradicar a violência contra as mulheres e meninos e garantir que cada mulher, cada menina possa viver uma violência livre de violência. Una-se pela campanha Vida e Dignidade para Todas. Uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia.
Por dia, quase 51 mil mulheres sofreram violência no Brasil em 2022. Agora, mudando de assunto, a renegociação do FIES, em 5 dias, o Desenrola, ele atingiu 2 bilhões de dívidas. O desconto médio é de 85% e 58 mil acordos, num total de 2 bilhões de reais de dívidas de estudante. Com o Fundo de Financiamento, o FIES, os planos de desconto para os estudantes foram anunciados pelo presidente Lula no último dia 7 de novembro. A renegociação pode ser presencial e é possível também ser feita pelo aplicativo do FIES Caixa ou do Banco do Brasil. Ele tem direito ao Desenrola FIES estudante que tem débitos que foram vencidos e que não foram pagos até 30 de junho de 2023. O prazo para solicitar a renegociação vai até 31 de maio de 2024. Então, aí pode passar a nova fase do Desenrola. Tá? A nova etapa do Desenrola pode ser renegociados dívidas que tenham sido negativadas em 2019 e 2022, e cujo valor atualizado não ultrapassem 20 mil. Além das dívidas bancárias, como as de cartão de crédito, estão incluídas as contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista. Cerca de 7 milhões de pessoas quitaram suas dívidas desde o início do Desenrola. O Desenrola possibilita a volta de milhões de brasileiros ao crédito. É importante fator de movimentação do comércio, de aquecimento da economia e geração de empregos e melhoria na qualidade da população. Segundo ele, toda a população tem o direito de comprar a roda gigante da economia. É o Brasil no rumo certo. Obrigada a todos. Próximo vereador inscrito para falar no momento de pinga-fogo, o vereador Renato Santiago. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, todos que nos visitam aqui na Câmara, todos os funcionários que nos assistem também pela TV Câmara, todos os amigos que estão no plenário em favor da nossa querida Rosana, que está aqui. Obrigado pela presença, pessoal. Mais do que justa essa reivindicação, e é sobre isso que eu vim falar hoje. Conselho Tutelar. Rosana Rabelo, advogada, cristã, ela não foi a mais votada de São José dos Campos, ela foi a mais votada do Brasil. Disparado na frente da segunda colocada de São José
e mais de 2 mil votos da primeira colocada de São Paulo, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então, Rosana, só por isso eu já te dou os parabéns e é muito mais do que merecido a sua vitória justa na eleição. E a Rosana, impugnada, para mim, uma hipocrisia gigantesca. A lei 10.084, de 31/1/2020, no seu artigo 68, fala o seguinte: os candidatos poderão promover as campanhas de suas candidaturas junto aos eleitores através de debates, entrevistas, seminários, distribuição de panfletos e internet. Simplesmente, essa lei foi ignorada. E é por isso que hoje estão impugnando a candidatura da Rosana. Se a lei tivesse sido cumprida, a gente não estaria tendo esse problema hoje. Então, para mim, é uma hipocrisia gigantesca o que estão fazendo com a Rosana nesse pleito eleitoral do Conselho Tutelar. E do jeito que foi feito o edital, é a brecha na lei. O edital foi tão ruim que durante o processo o edital foi mudado 5 vezes, o que também é proibido. 5 vezes o edital foi mudado. E ele também foi tão ruim que por 2 vezes as provas foram canceladas. Uma, porque não tinha o gabarito da prova, acreditem se quiser, não tinha o gabarito para os candidatos responderem, e na segunda vez que foi indeferida a prova, porque as questões elas estavam invalidadas. Então, 5 vezes modificado o edital, de tão ruim que ele foi, e 2 vezes canceladas. E a brecha na lei, ela é o seguinte: proibiram os candidatos de fazerem campanha, de divulgar na internet, de ter o apoio de cristãos como eu. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Se tem um candidato de esquerda, e eu que sou de centro-direita, se eu quiser impugnar a candidatura dessa pessoa, eu começo a postar várias vezes sobre a candidatura dessa pessoa. Essa pessoa vai ser punida porque eu, sem ela saber, está publicando sobre a candidatura dela? Como é que pode um negócio desse, gente? A Rosana não tem poder pelo que as pessoas fazem. E a gente não sabe nem se algumas questões que foram determinadas nessa impugnação são verdadeiras. Por exemplo, nós temos um vídeo que foi até veiculado na revista, na Vanguarda hoje, de um pastor que ninguém sabe o nome e de uma igreja que também ninguém sabe o nome, pedindo apoio para a Rosana. Só que quem é essa pessoa? Qual é essa igreja? Com que base vão punir a Rosana? Inadmissível isso, pessoal. E o que nós queremos é justiça. A Rosana, ela foi eleita para defender as crianças e os adolescentes. E é nisso que eu acredito. Rosana, acredito nos seus valores, no seu caráter, na pessoa que você é, e eu tenho fé que isso vai ser modificado. Deus te abençoe e conte conosco nessa missão. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar, registrar a presença aqui do deputado Dr. Elton. Dr. Elton, seja bem-vindo a essa Casa do Povo. Próximo vereador inscrito para falar do momento de Pinga Fogo, o vereador Tomás Henrique. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique, com tempo de 10 minutos, vereador. Obrigado, presidente, vereadores, público que nos acompanha na galeria. Eu vou me somar ao vereador Renato Santiago, ao vereador Walter Hayashi, a tantos outros vereadores, não vou mencionar todos aqui, que têm se manifestado a respeito do que aconteceu.
Viu, presidente? O pessoal na galeria está reclamando que o som tá baixo. Aumenta lá que eles querem escutar o que a gente vai falar aqui. Já basta. Já aumentou? Tá bom agora? Melhorou? Mais ou menos. Aumenta mais um pouco, gente. O ar-condicionado tá ligado aí? Agora ficou bom? Bora! Vamos lá. Vamos falar acerca do que aconteceu aí. Mas antes eu quero fazer um comentário sobre o falecimento que me consternou hoje pela manhã, do senhor Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos. Viu, senhores vereadores? A primeira vítima fatal do regime do Alexandre de Moraes no STF, que morreu preso, deixando uma esposa, 2 filhas, por conta daquela absurda detenção que ocorreu após os atos do dia 8 de janeiro, que levou vários inocentes, junto com uma minoria de baderneiro, de vagabundo, mas a maioria de inocentes que estavam lá lutando pelo Brasil, estão sofrendo agora um falecimento de um cara que já tinha um parecer da Procuradoria-Geral da República, senhores vereadores, para que ele fosse solto por conta do caso de saúde dele. E aquele ditador careca do STF, e a gente tem que falar a verdade aqui, tem que falar bem claro, porque não adianta mais nós que somos políticos ficar escondendo, dourando a pílula, fingindo que a situação é normal, porque não é. E os políticos de São José dos Campos e a Câmara Municipal têm responsabilidade também de denunciar o que está acontecendo nos julgamentos do dia 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal. Então eu quero, olha só, parabéns, mais uma heroína aqui de São José dos Campos, parabéns pela sua luta, Deus abençoe. Mas assim como ela, outros ainda estão passando por isso, e a gente precisa sim se manifestar e denunciar o que está acontecendo. Depois quero pedir também um minuto de silêncio ao Clériston. Mas vamos ao tema que nos traz aqui, principalmente que nos traz aqui hoje. Cumprimentar, assim como meus colegas, a Rosana, que foi a mais votada do Brasil ao Conselho Tutelar e que agora passa por um processo injusto de indeferimento de sua candidatura. E eu vi uma faixa ali, né? Hoje teve essa notícia desse pai de família vítima da ditadura do STF, e ali está escrito STF Joseense. Mas o STF Joseense, que é o Conselho Eleitoral do CMDCA, esse está pertinho aqui da gente. Esse a gente, mais do que saber o nome, se quiser sabe até a casa dessas pessoas que tomaram essa decisão de cassar o mandato ou a candidatura da Rosana. E estas pessoas que tomaram essa decisão, pelo menos metade delas, são servidores da nossa prefeitura, indicados pelas secretarias da administração municipal, com aval, sim, vou reafirmar aqui, com aval do senhor prefeito. Que ontem o prefeito esteve num evento, numa marcha, mais uma vez usando de seu cargo para enganar os evangélicos, e foi lá falar que ele discordava da decisão do CMDCA. Ora, eu estou aqui bem impresso, bem grande, para todo mundo poder ler, da lei 17 de fevereiro de 2023, lei de autoria do senhor prefeito, que alterou e constituiu a composição do Conselho do CMDCA e que, por consequência também do Conselho Eleitoral, que foi composto por essas pessoas. Essa imagem vai estar à disposição de todo mundo que quiser ver. Eu peço para a técnica, né, frisar bem aqui o que está escrito aqui, para que todos que nos assistam também possam
ler essa lei, estará nas nossas redes sociais. E aqui fala, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDSA, órgão deliberativo e controlador da política de atendimento vinculada à Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, tem a seguinte composição: um representante da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, um representante da Secretaria de Saúde, um representante da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, um representante da Secretaria de Educação e Cidadania, um representante da Secretaria de Proteção ao Cidadão, um representante da Fundas e um representante da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, todos indicados pelos respectivos secretários das pastas, com a anuência do prefeito. E eu falo o nome deles aqui: o senhor Wanderson, pela saúde; a senhora Edna Gomes, pela assistência social, coordenadora do CMDCA; a senhora Luciana Jamel, senhora Valéria Ponciano. E esses nomes que eu estou mencionando, e eu não estou dando a atribuição de onde foram indicados, é porque sequer há transparência das indicações que são feitas, de quais órgãos foram feitos, de que forma foram feitos. Senhor Fernando Valles, da Educação, e a senhora Rosângela, indicada pela Fundação Cultural, e o guarda GCM Mota, com o suplente senhor Renan Francisco, da Secretaria de Proteção ao Cidadão. Estes senhores que foram indicados pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, foram eles que votaram a favor da cassação da Rosana Rabelo de sua candidatura. E agora, para desconversar, para fingir que não tem influência da prefeitura, para falar que o conselho é independente, o prefeito fala: ah, não, o conselho é independente. Está achando que o joseense é bobo mais uma vez. Está achando que vai enganar o público conservador, os evangélicos, mais uma vez, que é o que ele está fazendo ao longo do mandato. Um prefeito, e aqui, com todo respeito aos vereadores que apoiam este prefeito, mas um prefeito que é desonesto. E eu não estou falando de roubalheira, não. Eu estou falando desonesto porque ele é mentiroso, porque ele usa da desonestidade para enganar as pessoas, e usa dos cargos comissionados dele para contar mentira, como já fez comigo, colocando um assessor particular dele, um líder da juventude do partido dele, para falar mentiras a meu respeito. E o que foi feito com este rapaz? Nada, nem pelo partido, nem pela prefeitura. Então, um prefeito que apoia e permite isso na administração é um prefeito desonesto, e por isso eu faço oposição a ele. E digo mais, quando ele engana, quando ele é desonesto, quando ele mente e a gente denuncia, muita gente acha: puxa, Tomás, será que você não está pegando muito no pé do prefeito? Mas eu sempre reafirmo, eu fui eleito vereador para fiscalizar. E sempre que eu acreditar que algo está errado, eu vou denunciar isto. Eu vou falar com todas as letras. E o que está acontecendo no CMDCA tem sim influência política. Tem sim influência política. De qual fundo, por qual motivo, aí a gente vai ter que descobrir. E para que a gente possa descobrir isso, é que eu vou pedir para os vereadores, eu vou pedir para o presidente da Comissão de Educação e Promoção Social, que a gente reúna as comissões, reúna os vereadores e convoque a coordenadora do Conselho Eleitoral, a senhora Edna Gomes, para prestar esclarecimentos aqui na Câmara Municipal dos argumentos utilizados para fazer a impugnação da candidatura da Rosana. Hoje eu estava assistindo com atenção a reportagem da TV Vanguarda, o próprio repórter da Globo admitiu, mas até agora não se sabe quais os argumentos da denúncia foram levados em conta para a cassação. É claro que é praxe dessa administração, e a gente tem denunciado a falta de transparência. Não há transparência em absolutamente nada nessa administração. E eles fingem que está tudo bem a partir do marketing, a partir do discurso, a partir do fingimento e da desonestidade. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai falar a verdade, vai cobrar como deve ser cobrado e vai cumprir o papel de vereador de denunciar a verdade, que é a influência política na cassação de uma candidata ao Conselho Tutelar cristã. E para encerrar, presidente,
Para encerrar, se o prefeito quer lavar as mãos, falar que é independente e que não concorda com isso, que ele tome uma atitude a respeito. Não pode ficar no discurso. Ele tome uma atitude a respeito, porque senão a Câmara Municipal vai tomar e esse processo vai ser vereador. completamente refeito. Obrigado, presidente. Quero registrar a presença também do Guilherme Mosnan, aqui, chefe de gabinete dos deputados. Guilherme, seja bem-vindo na Casa do Povo. Próximo vereador inscrito para falar no momento de Pinga Fogo, o vereador Walter Hayashi. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos, vereador. Senhor presidente, vou declinar de falar, senhor presidente, até porque nós vamos ter uma cerimônia aqui para homenagear os doadores de sangue. E eu já conversei com o deputado Dr. Elton e também a Rosana, que está por aí, né? É só aguardar um instante, estou declinando de falar meus 10 minutos, para que acelere, né? Para depois possamos receber vocês aqui no plenário. Próximo vereador inscrito para falar no momento de Pinga Fogo, o vereador Marcelo Garcia. Próximo vereador inscrito para falar no momento de Pinga Fogo, o vereador Marcelo Garcia. Com a palavra, o vereador Marcelo Garcia. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, os vereadores presentes, os convidados, doutor Elton aqui presente, Rosana Rabelo, esposo Alex e todos aqueles que estão acompanhando este momento histórico na nossa cidade. São muito bem-vindos aqui. Estamos também, Rosana, solidários à sua situação. E, na verdade, conforme já foi dito aqui, grande parte do povo cristão, do povo evangélico, né, que lhe apoiou, lhe trazendo aí 7.004 votos, a mais votada do município, do estado, do Brasil, merece realmente ser conduzida ao cargo e não à impugnação. Nós entendemos que o Conselho votou em desconformidade, não aceitamos, porque os fatos que foram apontados não cabem realmente uma impugnação, mesmo que um pastor que você não conheça, né? Assim nós conversamos, fez uma propaganda, não temos controle a terceiros, a pessoas que podem falar no nosso nome. Também fui candidato, né? Não sabemos as pessoas que, bem intencionadas, querem nos apoiar, e assim aconteceu contigo. E outros fatos que eu li, realmente não traz, realmente não justifica a impugnação. Portanto, queremos realmente que seja revista essa situação. Conheço a Rosana e o Alex, não é de hoje, não o conheci na campanha. Já fui até inquilino de vocês, né? Conheço vocês aí há pelo menos há 20, há 30 anos, então eu posso falar conhecimento de causa que a Rosana certamente fará um belo trabalho com as crianças e com os adolescentes que hoje realmente precisa de um cuidado, seja dos conselheiros tutelares, seja dos pais, dos professores, das autoridades. E o que depender de mim aqui, Rosana, você será reconduzida ao cargo, com certeza, e vai representar muito bem o Conselho Tutelar, assim como os outros eleitos também. Tem uma pergunta a fazer ao Conselho aqui: será que eles pediram um parecer técnico jurídico à Prefeitura? Porque, por mais que se dizem que eles têm autonomia, mas para uma questão como essa, eles deveriam consultar o advogado da Prefeitura. E se consultaram, qual foi o parecer? Né? Qual foi o parecer? Nós queremos saber desses fatos, então. Então, estou aqui à tribuna para dizer
Rosana, que estamos contigo, essa casa está contigo, vamos lutar, não aceitamos essa injustiça que está sendo feita, para que isso sirva de exemplo, não só para São José, mas para todo o Brasil. Temos conhecimento que em Taubaté 6 conselheiros também foram impugnados, não aceitamos, o povo cristão acordou, estamos na política, estamos na mesa do governo e assim nós vamos permanecer. Força Rosana, força Alex e conte conosco. Próxima vereadora inscrita para falar no momento Pinga Fogo, a vereadora Dulce Rita. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Vossa Excelência tem 5 minutos, vereadora. Também quero aqui deixar a minha indignação desse, como foi realizado esse pleito aí do Conselho Tutelar. Primeiro já começou na elaboração das perguntas. Teve a prova, teve impugnação de acho que 14 ou 15 de 60 perguntas, 14 ou 15 tiveram que ser impugnadas porque foram mal formuladas. Então já vem tudo errado numa série de erros, numa série de gente incapacitada para conduzir esse pleito. Depois saiu o resultado, não só a Rosana como que foi impugnada, como a outra também. Ninguém sabe por quê, porque eu acho que toda eleição tem que ter divulgação, tem que todo mundo saber quem são os candidatos, conhecer os currículos, deixar um processo transparente, é o que se espera em qualquer eleição. Mas, infelizmente, foram exercer a democracia nesse pleito, foram condenados pela democracia. Então, por favor, eu também estou aqui me somando aos demais vereadores para fazer a averiguação de tudo que aconteceu aí nesse decorrer dessa eleição, porque eu acho que respingou para todo mundo, inclusive para a sociedade, porque a sociedade espera mais dos melhores, e não vai ter isso nunca se não tiver transparência. E a transparência tem que ser feita na eleição do Conselho Tutelar, como também todas as atitudes do prefeito, né? Fazer as coisas na escuridão, não. Chega de escuridão. E agora eu queria fazer aqui, por favor, Beto, falar um pouquinho o que está acontecendo depois dessa assombrosa onda de calor que nós vivemos esses dias e que vamos começar de novo aqui, ver o que o governo está fazendo com as árvores, por favor. Então saiu daqui lá na Estrada Municipal do Imperador, foram retiradas 72 árvores lá, porque devia estar dando muito prejuízo, umas árvores centenárias que existiam lá, dando muito prejuízo para o meio ambiente por serem exóticas. Mas o que significa uma árvore exótica? Está plantada, está dando sombra, está dando oxigênio, está resolvendo o problema do clima. Sempre bem-vindo. Infelizmente, o preciosismo da prefeitura, que não é capaz de plantar, mas é muito capaz de derrubar. Então foram lá e derrubaram 72 árvores na estrada do Imperador. É a estrada que era do antigo Pinheirinho ali, se alguém tiver com dificuldade de localização. Mas, para compensar, deixaram lá, a lixaiada lá, ó. Olha, isso daqui é a estrada, corredor da prefeitura, da Zona Sul. Olha aí. Olha o estado que está essa estrada aqui, do corredor. Foi o que a prefeitura fez para a população. Deixou o lixo e levou as árvores. Por favor, eu queria mais um pouquinho aí dos tocos, um monte de toco que foi retirado. Por favor, tem uma... Olha, é uma coisa absurda que arrancaram de árvore lá. E o que deixaram de lixo. Então, por favor, senhor prefeito, vamos nos preocupar mais com o meio ambiente, porque a coisa está séria. A coisa está muito séria, a coisa está sendo avisada pelos pesquisadores, pelos cientistas, e vocês estão achando que é brincadeira ainda. E estou hoje mandando aqui uma série de requerimentos, querendo saber dos laudos dessas árvores, que na minha vida política posso ter cometido alguns erros, mas eu nunca troquei voto por árvore, nunca.
E eu estou vendo um monte de árvore sendo cortada, inclusive lá em Eugênio de Melo, que eu quero saber onde que estão esses laudos. Se teve perícia com os técnicos da prefeitura e se foi autorizado esses cortes. Porque os locais que não tem nada a ver, não está incomodando ninguém as árvores. Chega lá e corta. Simplesmente estão fazendo isso direto. Então, estou aqui fazendo meu protesto contra o que está acontecendo em São José. Hoje saiu São José dos Campos, hoje saiu uma reportagem do Vale Paraibano, essa semana, cidade inteirinha está numa onda de calor. Por quê? Porque foi avisado e não fez o seu dever de casa, não fez substituição, não fez plantação, não plantou, não fez plantio onde não tinha, não fez substituição de árvores que estavam com risco, não fez nada. Então nós estamos aqui em São José dos Campos, apesar de ser a cidade ambiental, resiliente e não sei o quê, sem ter uma mínima preocupação com o meio ambiente. Então quero deixar aqui, falar aqui para os meus queridos doadores de sangue, que sempre bem-vindos nessa casa. Quero registrar a presença também do Dudu Sivinski. Seja bem-vindo, Dudu, na Casa do Povo. Suspenderemos a sessão por alguns minutos para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, questão de ordem, o vereador José Luiz. Presidente, pedir ajuda da parte técnica para passar rapidamente algumas telas, lembrando que a nossa cidade, a nossa diocese, ganhou aí nos últimos dias novos padres, né? São 5 ordenações que nós teremos, 2 que já aconteceram, que foi agora o padre Francielo dos Santos Dias e o padre Jefferson Santos de Oliveira. Então, parabéns para esses 2 novos sacerdotes e em breve, nos próximos dias, mais 3 diáconos serão ordenados padres e estarão aí ajudando também na caminhada da nossa diocese de São José dos Campos. Pode passar, por favor? Convidar a todos mais uma vez, dia 16 de dezembro, às 9h30, a ordenação episcopal do Monsenhor Paulo Renato, lá na paróquia Coração de Jesus, no Bosque, e também a sua posse canônica, dia 28 de janeiro de 2024, na Diocese de Barra do Garça, no Mato Grosso. Então, o Padre Paulo manda convidar a todos também, principalmente no dia 16 de dezembro, às 9h30. E por último, queria mandar um grande abraço, hoje é aniversário do Padre Rogério Félix, né, o pároco lá da paróquia Espírito Santo, uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana lá na nossa paróquia. Daqui a pouco, às 19h30, nós temos uma celebração para agradecer a Deus o dom da sua vida, o seu sacerdócio. Então, aproveitar, convidar os demais vereadores também. Quem puder, 19h30, lá na paróquia Espírito Santo, comemorar junto com o Padre Rogério Félix mais um ano de aniversário. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco. Indicações 7140 a 7145. Requerimentos 3395 a 3409. E peço também... esses 2 que eu acabei de falar, tanto a indicação como o requerimento, são para a inclusão na pauta, tá? Para votação. E peço também destaque aos seguintes documentos. Requerimentos 3357, 3381, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3396, 3400, 3403 e 3409, senhor presidente. 3403 a 3409. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao processo de votação das atas das proposituras constantes no expediente. Em votação, as atas da sessão realizada no dia 9 de novembro de 2023, a 67ª sessão ordinária, 10 de novembro de 2023, a 18ª sessão solene. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. São 7 votos favoráveis, senhor presidente. 7 votos favoráveis, os documentos estão rejeitados. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Mais uma vez vem aqui estarrecida ao saber que os meus requerimentos foram rejeitados, que eu estou aqui pedindo os laudos que autorizaram os cortes das árvores. Que foi primeiro lá na chácara, no residencial Galo Branco, Eugênio de Melo, Jardim das Flores, na chácara Flórida, que eram árvores frutíferas. Muitas das árvores são frutíferas, árvores que estavam em áreas verdes, não estavam nem na rua, colocando em risco as residências. As árvores que foram do Pinheirinho, nem cheguei aqui ainda. Infelizmente foram rejeitados, então não precisa, pelo que presume-se aqui, é que essas árvores, viu, Walter, não precisa mais de laudo para que elas sejam cortadas. Simplesmente vai com a cara do freguês, ó, corta aquela ali e vamos embora. O aquecimento, tudo aí acontecendo, a nossas vistas, 14 graus de diferença do que está dando agora na cidade. E, infelizmente, São José dos Campos não está respeitando nem as leis que permitem o corte de árvores. Porque se tivesse os laudos, esses requerimentos tinham que ser passados, a prefeitura deveria ter entregues esses requerimentos, dado pelos laudos técnicos, os laudos técnicos que acompanharam cada remoção dessa árvore. Não tem requerimento, não tem laudo, não tem nada. Agora está aqui a cidade, a revelia de jogo político. Só vai cortar a árvore de acordo com a cara do freguês. Não importa mais a responsabilidade ambiental que tem que ter. O mínimo que poderia estar fazendo agora. E voltarei aqui para falar mais desse absurdo. De votação, vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, o meu requerimento, os 2 requerimentos que foram rejeitados, eu estou pedindo informação primeiro, solicitando à prefeitura informação sobre as notas atribuídas na avaliação institucional aplicada aos professores e às equipes gestoras das escolas municipais de educação infantil. Porque é um absurdo a nota do professor, a nota do gestor ser vinculada à falta do aluno. O que o professor tem a ver com a falta do aluno? A responsabilidade do aluno é dos pais. Da criança é dos pais. Então é um absurdo essa avaliação e aqui, infelizmente, esse requerimento foi rejeitado. E o segundo requerimento é referente a um projeto que nós vamos votar aqui nessa casa. E eu gostaria de mais informações, que é o requerimento sobre o processo seletivo interno referido no projeto de lei que nós iremos votar. Por quê? Se nós vamos votar um projeto de lei e cita que vai ter um decreto, um mínimo de transparência, é que o decreto também seja mostrado e apresentado para nós. Até mesmo eu, interessada em votar a favor do projeto, me sinta segura de votar e não dar um cheque em branco para o prefeito. Mas, infelizmente, o requerimento foi rejeitado. Justificativa de votação, vereador Walter Resch. Senhor presidente, na verdade é uma questão de ordem, conforme combinado com Vossa Excelência, né?
que suspender a sessão para receber aqui a Rosana e algumas pessoas que estão acompanhando, que ela quer conversar com os vereadores para explicar direitinho o que aconteceu. Vereador, nós temos aqui 3 itens para votar, a gente fica mais tranquilo, Rosana. Nós temos 3 itens só para votar, hoje a pauta não está grande, então vocês prestigiem a sessão dos vereadores, nós vamos lá conversar com vocês com o maior prazer. Justificativa de votação, o vereador Zé Cláudio. Presidente, o requerimento da vereadora Dulce é um requerimento justo. Todo esse evento climático que nós estamos tendo, essa catástrofe que a gente está tendo, inclusive tem um projeto que eu fiz sobre prevenção de esses eventos climáticos, foi rejeitado aqui na casa, aí cai na nossa cabeça tudo que está acontecendo agora, sem ter nenhum plano de ação da prefeitura. Aí a Dulce faz um projeto e o projeto é rejeitado. A gente tem a lamentar, muito triste isso. Em votação, os requerimentos e as moções constantes na pauta da sessão de hoje, 21 de novembro de 2023, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, por tempo de 1 minuto, a vereadora Dulce Rita. Eu voltei aqui para, mais uma vez, deixar minha indignação contra a inanição desse plenário aqui, que está pouco se lixando pelo que está acontecendo com as causas climáticas, que está pouco se lixando se a população está sofrendo muito com esse calor, que se está pouco se lixando, se estão cortando árvores com laudo ou sem laudo, que está pouco se lixando, se está valendo tudo. Então eu quero deixar aqui minha indignação, porque isso não é um problema da vereadora Dulce Rita, não. Isso é um problema da cidade, isso é um problema da nação. É um problema da nação esse aquecimento climático. Então não adianta, porque se não fizer a tarefa de casa, vão ter que começar a fazer. Porque essas árvores que estão caindo já era para ter tido laudo, já era para ter tido substituição, e não foi feito nada. Não foi feito nada, deixou a revelia para chegar onde estamos. E também quero deixar aqui minha indignação do outro requerimento meu sobre regularização do bairro Chácaras de Oliveira. Os moradores estão querendo saber o que está acontecendo com o processo de regularização. Estou pedindo aqui informação muito educadamente no cumprimento da lei e sou barrado até nisso. Que absurdo! Vão fechar a conta, vão fechar a casa. Nós não estamos criando nem para a luz mais, para pagar a luz. Questão de ordem, o vereador Rogério Lacacem. Boa tarde, senhor presidente. Eu também gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento da mãe do nosso querido vereador Fernando Petiti, a senhora Terezinha Margarida Isopo Petiti. Eu estive nessa tarde, no sepultamento dela, e foi lido um versículo pelo assessor do vereador Petiti, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. E que Deus possa confortar o coração de toda a família, e deixa aqui um abraço ao meu querido amigo, vereador Fernando Petiti. Obrigado, senhor presidente. Passaremos agora 1 minuto de silêncio pelo passamento de Terezinha Margarida Isopo Petiti, ao pedido dos vereadores Dr. José Cláudio, Roberto Deleve e Rogério Lacacem. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.